Vamos hoje aprender a classificar os ângulos, mas antes a gente tem que dar uma olhada nesse instrumento aqui que se chama transferidor. Por que se chama transferidor? Porque ele transfere as medidas que estão aqui, esses tracinhos, para o papel. Então ele transfere, por isso que ele se chama transferidor. Do transferidor a gente pode visualizar esse tracinho aqui no meio, que é o centro, e que ele inicia exatamente aqui, ó, no zero, certo? Depois tem a divisão aqui 1, 2, 3, 4, 5, que é até um pouquinho menor que do 0 e do 10, que indica metade. Depois ele vai para 10, aí 11, 12, 13, 14, 15, até chegar no 20. E assim sucessivamente. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. De 10 em 10 você vai girar e dividir o transferidor até ele chegar em 360. Ou seja, onde você iniciou o ponto zero, ele vai voltar. Esse transferidor ele é completo, ele começa no zero, dá um giro e chega em 360. Existem outros modelos, como esse daqui, que é meia lua. Ele só vai de 0 a 180. Você tanto pode vir de 0 a 180 nessa posição, como pode vir nessa posição aqui de cima, ó, de 0 a 180. E ele é combinado, ele tem um ponto inicial aqui que a gente deve botar e tem uma régua aqui embaixo. Tem esse outro tipo aqui também, que ele é vazado dentro de um esquadro. O esquadro é isso aqui, ó, esse triângulo. E ele está aqui dentro, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 55, 60, 65, 70, até chegar a 180. Pode começar daqui do zero ou daqui do zero. Ele tem um esquadro aqui e aqui ele tem uma régua. Aqui também são réguas, mas a gente vai chamar esse instrumento de esquadro. Vamos classificar os ângulos agora. Vamos começar colocando um ponto central e fixo aqui no meio. Vamos colocar outro ponto aqui. Vamos unir com um segmento, colocar uma flecha. Sempre a gente começa medindo com o número 0. Não dá para eu escrever aqui de 10 em 10, certo? Vai ficar muito número. Então eu vou colocar os principais. Aqui em cima é 90. Aqui 180. Aqui embaixo 270. E aqui quando ele voltar para o mesmo lugar, 360 graus. Ok? Deixa eu colocar um pontinho aqui para ficar mais visível de entender. Se eu quero marcar um ângulo de 0 grau, a flecha tem que ficar uma flecha em cima de outra flecha. Então seria isso aqui, ó. Ele não deslocaria. É uma flecha em cima de outra flecha. Certo? Então esse ângulo aqui, desenho ele aqui, ó. Uma flecha em cima de outra flecha. Ele marca 0 graus. Se chama ângulo nulo. Se essa seta ela se movimenta e toca lá no 90, esse ângulo se chama ângulo de 90 graus, também chamado de ângulo reto. O ângulo reto, ele tem esse símbolo aqui, é um quadradinho com um pontinho no centro. Então aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. É o ângulo reto. Essa seta ela continua girando, girando, girando. Quando chega aqui, ela marca 180 graus. Nós representamos 180 graus com esse símbolo aqui, para dizer que a seta está andando. E ele toca exatamente no 180. Então ele é chamado ângulo de 180 graus. Tem uma seta para esse lado e uma seta para esse outro lado. E ele faz esse arquinho aqui no centro, ó, certo? 180 graus. E ele é chamado de ângulo raso, ou ângulo de meia,
volta. Eu prefiro de meia volta porque ele fez o quê? Ele veio daqui e chegou aqui. Ele andou metade da circunferência. Essa flechinha, ela não fica aqui, ela continua andando, vai girando, girando, até que ela completa o giro. Ela para onde ela iniciou. Quando isso acontece, a gente tem flecha em cima de flecha. Aí, para diferenciar do ângulo nulo, a gente faz uma circunferência aqui e bota uma flecha. Então, esse ângulo se chama ângulo completo, ângulo total ou ângulo de circunferência. Ou melhor ainda, ângulo de uma volta, porque fez um giro completo, girou a seta. Resumindo, sem colocar os números. Ângulo nulo, certo? Ângulo reto. Ângulo de 180 graus, também chamado ângulo de meia volta. E por fim o ângulo de 360, que é flecha em cima de flecha. Aí para não ficar igual ao ângulo nulo, eu faço esse giro aqui, ó. E chamo ângulo total, ou ângulo de uma volta. Caso o ângulo fique entre 0 e 90 graus, ele é dito ângulo agudo. Um exemplo, puxei esse ângulo aqui. Digamos que ele seja um ângulo de 45 graus. Então ele vai se chamar ângulo agudo. Por quê? Porque fica entre 0 e 90 graus. Agudo fica entre 0 e 90. E o nome agudo significa afiado. Caso o ângulo fique entre 90 e 180, exemplo, coloquei um ângulo de 130. Ele é chamado de obtuso. E obtuso significa ponta arredondada. E o ângulo obtuso ele fica sempre entre 90 e 180. Em alguns livros eu já vi uma denominação para esse arco que fica entre 180 e 360 como arco, como ângulo côncavo. Então o ângulo côncavo ele fica entre 180 e 360 graus.